Bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais. Oi, gente, tudo bem? Diretamente de Perdizes, Pinheiros. O que é aqui, Amaury? Que é Barra Funda, nenhum nem outro. Você percebe que a carioca mora 22 anos em São Paulo e ainda confunde Perdizes, Pinheiros com Barra Funda. Quem nunca, não é mesmo? Então, eu sou a Ana Tomazelli, esse é o Sorrindo no Caos, mais um episódio em que a gente vai tratar de temas polêmicos, sensíveis ou que dão o que falar e que a gente corre muito risco de ficar muito preso no senso comum, na expectativa ou na intenção não de lacrar, não de convencer ninguém ou nem de ser detentora da verdade, mas de trazer talvez um pensamento diferente, uma visão diferente e contribuir para o seu pensamento crítico. Então, meu convite é que você abra os ouvidos, abra o coração, perceba o que está acontecendo no seu corpo para que a gente possa avançar. Mesmo que você não concorde, me conta com educação e respeito de preferência e, claro, melhor ainda, se puder ter algum afeto. O tema de hoje, fofoca. Quem nunca também, não é mesmo? Então, você que trabalha, que tá aí com equipe, é liderança, é diretoria, tá à frente de uma empresa, você sofre com fofoca no seu ambiente de trabalho, nas suas equipes? Você já foi vítima de fofoca? Você já fez fofoca? O que a fofoca representa no fim das contas, no fim do dia, para que a gente entenda que isso é um problema ou não, isso não é um problema. O quanto de meme a gente produz sobre isso, falando que o melhor do brasileiro é a fofoca ou é o bom humor, o quanto a fofoca é nociva ou não, o quanto ela atrapalha. Muita pergunta, né? Muita pergunta. Mas eu tenho certeza que você, em algum momento, teve que lidar com esse assunto. Se não no ambiente de trabalho, na sua casa, na sua família, nas suas relações de amizade, o que já aconteceu em relação a isso para você? Daí, como sempre, eu pedi a participação da audiência. E fiz duas coisas em duas redes sociais diferentes. No Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas que dizia assim: o que você pensa sobre fofoca? E também perguntei se você já foi vítima de fofoca, se você já fez fofoca, porque esse indicador aí quase nunca ele bate. Mas a minha audiência é maravilhosa e também é diferente até nisso. E fiz essa pergunta também no LinkedIn. Será que teve alguma diferença? Bom, vamos lá. O que você pensa sobre a fofoca? Eu perguntei no Instagram. Gente, muitas respostas. A tela não parava de subir. Acho que foi, assim, o tema que mais teve participação e interação. E eu vou trazer algumas aqui para vocês. Inerente ao ser humano pode ser muito prejudicial em excesso. Mas será que existe medida certa? Eu gostaria de entender o que é esse prejudicial em excesso. O que é o excesso? O que é o excesso para você? E toda vez que a gente fala que é inerente ao ser humano, a gente está assumindo que é natural e não uma construção social. Também vamos falar sobre isso daqui a pouco? Bom, uma perda de tempo, uma maldade desnecessária, tempo sobrando, perda de tempo de novo, criada para causar assunto ou caos. Tento trazer um viés de reflexão coletiva sobre assuntos de interesse público. Esse aqui, praticamente, assim, um sommelier semântico, um sommelier da língua portuguesa, que vai dar, assim, um nome bonito para aquilo que é péssimo. Nocivo, odeio, perda de tempo de novo. Maldade, um ambiente de fofoca não lida com a realidade. O que eu disse na saída de uma área de comunicação. Aí aqui tem uma coisa bastante interessante. Eu já tenho a visão de que um ambiente de fofoca lida demais com a realidade. E é isso também que a gente vai conversar. Aí, falta do que fazer, ausência de empatia, maldade e destruição intencional. Quem nunca, né? Também teve aí essa pergunta. Sentir na pele que fofoca não existe boa intenção. Fofoca é o tempero da vida. Sempre vai ter aquele que defende o seu direito de falar mal do outro. Pura perda de tempo, não influi nem contribui, não agrega em nada, coisa de quem não tem mais o que fazer. Na maioria das vezes, odeio. Infelizmente tem muito. Grande atraso de vida, grande desperdício de tempo. Mensageira do caos, não sei se é pior no trabalho ou na família. Acho bom e ruim ao mesmo tempo. KKKKK. Um grande problema na vida pessoal e pior ainda no ambiente de trabalho. Essa é uma pergunta importante da gente fazer. Você acha que a fofoca ela é pior aonde? Nos ambientes mais particularizados ou
no ambiente de trabalho. Gosto mais de ouvir do que contar. Deixa eu falar com você que gosta mais de ouvir do que contar. Às vezes é muito pior. Porque o ouvinte, ele não está sendo absolvido. Ele não é menos responsável. Ele é cúmplice. Muito pior que é saindo da responsabilidade do mal que aquilo pode causar. Porque, ao fim e ao cabo, o que você precisa se perguntar quando acontece uma fofoca com seu nome, principalmente quando você descobre quem estava lá, é por que é que não me defendeu. Por que é que você ficou confortável em ouvir falarem mal de mim e não me defendeu? Fica aí uma pergunta para você que só ouve a fofoca. Não constrói nada. Entendo que é uma ferramenta social para aproximar pessoas. Eu não gosto. Um perigo para os relacionamentos. Penso que não é nada que gere bons resultados. Cultural, hábito lesivo à sociedade, ainda assim cultural. Se não levar sofrimento a ninguém, é uma forma de significar comportamentos. O que seria uma fofoca que não leva sofrimento a ninguém? Será que a fofoca que não leva sofrimento a ninguém, ela não é só uma conversa? Um compartilhamento de ideias? Uma troca de saberes? O que faz a fofoca ser a fofoca? Em um grau leve é saudável. De novo a pergunta, o que é um grau leve e o que é um excesso? Dá para a gente ter uma métrica internacional para garantir isso? Todo mundo faz, mas não gosto que façam consigo. Considero quase parte da cultura brasileira. Inofensiva é parte social. Tô para descobrir se tem no mundo alguma energia mais destrutiva do que a fofoca. Quem faz só tem a intenção de prejudicar. Acho cansativo porque avacalha a vida da gente. E importante, às vezes você só percebe o contexto com fofoca. Coisa boa pro café. Às vezes mantém a sobrevivência institucional. Se tem fofoca, falta transparência e sobra mimimi. Teve gente que mandou só um emojinho de cocô. Algo bem ruim, mas difícil de ser vencido. São como bactérias, tem que mantê-las controladas, mas impossível exterminá-las. É um mal que causa danos irreversíveis. Acho coisa de pessoas mal intencionadas e não vejo com bons olhos quem faz. Não vou passar tudo não, gente. Vou terminar aqui porque depois a gente vai conversar com o Igor, né? É maior roubo de vida que alguém pode cometer. Gosto que não seja para prejudicar alguém. Acho péssimo e humano. Uma coisa ruim, porém às vezes necessária. Aí eu pergunto, quando será que a fofoca é necessária? E, para terminar, às vezes é para passar o tempo e muitas vezes para prejudicar os outros. Quando eu pergunto se você já foi vítima de fofoca, a maioria da audiência no Instagram respondeu que sim, 80% contra 4% de não, nunca foi vítima, e 16% não sei. Se não sabe, assim, ou não chegou, ou realmente não foi mesmo. Então, a gente vai entender dessa forma. No LinkedIn, mais de 80%, 88% dizendo que sim, já foi vítima de fofoca. E aí, só uns 2% dizendo que não. E ali por volta dos 8, 10, dizendo que sim. Aí, quando eu pergunto se você já fez fofoca, você já fez fofoca? Vocês aqui na produção já fizeram fofoca? Pessoal corajoso. Minha audiência, que eu falei que é ótima, admitiu 87% dizendo que sim, já fez fofoca e 13% dizendo que não. Então, já deu para perceber que esse assunto ele é polêmico, ele divide opiniões, assim como religião, política, futebol e outros temas por aí. Mas o fato é que se a gente não mergulhar um pouquinho naquilo que constitui como uma anatomia da fofoca ou na lista de atributos que estão ali na frente, a gente de fato não consegue entender e corre o risco de ficar preso nesse senso comum de que isso é natural, é do brasileiro, ou é isso, ou é aquilo, sem discutir algumas coisas que são muito importantes, como a intencionalidade, como o conteúdo, a forma, a estética, mas principalmente a discussão acerca dos efeitos. Porque, como toda violência, a fofoca sim, ela pode ser entendida como uma violência, ela é um espectro. Então, uma coisa que vai ser muito fundamental para entender a fofoca é a intencionalidade. E, claro, o teor. Então,
Pensa aqui comigo. Se você está conversando sobre uma outra pessoa, que pode ser o primeiro atributo da fofoca, vamos falar sobre uma outra pessoa. Tudo bem. Se você está falando sobre uma outra pessoa, para começar, você está falando mal ou está falando bem? Você está, assim, sendo uma pessoa que está elogiando, está reconhecendo, está contemplando, está admirando, está indicando essa pessoa para um trabalho, para uma oportunidade, para uma promoção, que seja? Ou você está ali julgando algum comportamento, olhando na rede social e dizendo, eu sabia que ia dar nisso, porque a fulana é isso, é aquilo e etc. E daqui a pouquinho a gente vai falar de gênero. Então, a gente precisa entender o teor, né? O formato dessa conversa, vamos chamar assim. E quando a gente olha para os efeitos, a gente precisa entender o que acontece se aquilo sai dali. O que acontece se aquilo não sai dali e aquela pessoa que está ouvindo fizer alguma coisa com aquela informação que você está levando. Mas tem uma pergunta que, para mim, ela é muito, muito, muito chave. Isso que você está falando é verdade? E se for verdade, é a verdade de quem? Baseada em quê? Porque, pelo princípio filosófico, a verdade ela vai sempre ter 3 lados. O seu, o meu e a coisa mesmo que aconteceu, que não passa pelo nosso repertório e que, muito provavelmente, a gente nunca vai alcançar. Então, de que verdade a gente está falando? A hora que a gente entende que o que vai caracterizar o contemporâneo da fofoca é, por exemplo, a má intenção, e é muito difícil você reconhecer que tem uma má intenção, mas a ausência da boa intenção, ela já quer dizer alguma coisa. E quando a gente fala de má intenção, a gente está falando que ao ridicularizar, ou ao diminuir, ou ao criticar a decisão, ou a roupa, ou a postura de alguém, ou o que alguém está fazendo, principalmente ali no ambiente de trabalho, isso já conta algo muito mais sobre você do que sobre a pessoa de quem você está falando. Sabe aquele ditado que quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe mais sobre Pedro do que de Paulo? É isso. Agora, a depender de para quem você está falando, se aquela pessoa ela se engaja naquela energia, vamos chamar de energia uma bad vibe, assim, se ela se engaja nessa energia, ela também, obviamente, está sendo cúmplice. Mas eu vou falar de quem está ouvindo já já. A hora que você entende essa anatomia da fofoca, e claro, tem estudos e inclusive um podcast incrível, né, do Vibes em Análise, que vai falar, eu acho que inclusive o título é esse, Anatomia da Fofoca, eu vou até pegar para botar aqui no episódio, que vai falar sobre a fofoca como essa troca de informações, aí não vai falar da intencionalidade num primeiro momento, vai falar sobre essa troca de informações que inclusive promove, né, e possibilita que a gente adquira informações outras numa época em que não tinha WhatsApp, não tinha rede social. Então, a gente precisa entender que como um organismo, como a linguagem, por exemplo, que é um organismo vivo, a fofoca e os comportamentos sociais, elas também, tudo se molda à maneira como a gente vive hoje, mas principalmente aos recursos que a gente tem hoje. Então, se lá atrás a gente precisava disso ou desse recurso para ter algumas informações, será que a gente ainda precisa disso hoje em dia? Será que do ponto de vista de postura a gente vai entender que isso tem uma curva ou isso evolui, não no sentido de melhorar, mas que isso avança para um lugar de maledicência? Quantas vidas e até quantas mortes a gente já não viu por rumores e esses telefones sem fio que vão se espalhando, principalmente em época de redes sociais. Tem uma pergunta aqui muito importante também. Qual é o alcance, hoje em dia, de uma fofoca? E qual é o poder de destruição que isso pode causar? Porque, se a gente pensa no passado, a fofoca, ela ficava muito circunscrita no tempo e no espaço. Então, mesmo que ela durasse um pouco mais, em algum momento isso acabava. Hoje em dia, muita coisa pode ficar eterna, eternizada na rede social. Muitas coisas, inclusive, que não são verdade, principalmente se a gente põe os marcadores de gênero. Aliás, quem tem mais fama de fazer fofoca? A mulher ou o homem? Se a gente pensa em orientações sexuais, quem tem mais fama de fazer fofoca? A pessoa que é hétero ou a pessoa que é homossexual? Aonde estão os rumores? Então, quando a gente olha para os marcadores sociais, principalmente os marcadores de gênero e orientação sexual, isso está muito acoplado.
E aí a gente poderia produzir 1 milhão de pensamentos acerca disso, mas o mais importante é entender o que leva a esse comportamento. Quais são os ganhos, quais são principalmente os ganhos secundários, quando a gente escolhe se juntar em grupo para falar de alguém, mas sempre para eleger um inimigo comum. Que inimigo comum é esse? É outra pessoa do mesmo gênero? Se é outra pessoa do mesmo gênero, tem mais uma pergunta aqui para você. Quem é que ganha com isso? Quando a gente se destrói entre mulheres e quando a gente fala mal de outras mulheres e quando a gente julga outras mulheres, quem é que perde e quem é que ganha? Quando a gente fala do ponto de vista de conciliação, de suporte, de solidariedade, de apoio, quem é que ganha e quem é que perde quando a gente se desune? Isso é histórico, eu não vou entrar nisso aqui hoje, mas do ponto de vista de gênero, quando a gente olha para o feminino, as mulheres elas foram ensinadas a se odiar. Elas foram ensinadas a não confiar umas nas outras e por isso, claro, a partir de alguns valores sociais, a gente vai sendo também ensinada a competir de uma forma um pouco mais velada. E o que de melhor existe para destruir a reputação de uma outra mulher, se não a fofoca? E aí, principalmente, no mercado de trabalho, quando a gente fala, por exemplo, você viu a fulana? Foi promovida, deve ter dormido com alguém. Então, quando a gente fala de fofoca, a gente precisa fazer esse inventário, né, dessa anatomia para entender, do ponto de vista contemporâneo, como é que a gente faz uso dessa suposta ferramenta. E, de fato, eu tenho a tendência a concordar e aderir com algumas coisas que falaram aqui, porque eu vejo muita gente na clínica, nas mentorias, etc., dizendo não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. E quando eu pergunto sobre fofoca, todo mundo faz? Tudo na vida leva tempo. Tudo na vida custa tempo, porque tempo é uma moeda. Então, a hora que a gente pensa em fofoca, significa que quando você faz, seja no WhatsApp, seja no almoço, seja no banheiro do seu trabalho, talvez, você está dedicando tempo para isso. Quanto tempo você dedica para fazer fofoca na sua vida? Você já parou para anotar? Fazer tipo uma planilha, um timesheet aí de quanto tempo você dedica? Porque eu tenho a sensação de que tem gente que vive disso. Vive no café, vive de conversinha, vive no WhatsApp e não se dá conta do tempo que dedica. E claro, quando você escolhe falar mal de pessoas, essa é uma decisão, é uma postura ética e, portanto, a gente precisa compreender que essa é uma escolha. No momento em que você faz uma escolha, eu posso compreender, a partir desse comportamento, que muito provavelmente não tem nada de muito mais interessante na sua vida, a ponto de ser objeto de interesse, mas principalmente a ponto de ser o principal objeto de dedicação do seu tempo. Essa coisa super valiosa. E para terminar aqui essa primeira parte, para a gente conversar com o Igor, que tem perguntas que eu não sei quais são, como sempre, eu gosto sempre de falar uma coisa como executiva de gestão de pessoas, né, de RH, como liderança, mentora de executivos, conselheira de empresa, faço um monte de coisa, lembra, né? Sorveteria, cabeleireiro e material de construção também. Eu gosto de fazer uma provocação que é o seguinte: do ponto de vista de posturas individuais, eu posso ser o melhor RH do mundo. Se você decide com o seu tempo fazer a fofoca, falar mal de alguém, trazer à tona essa, a gente está chamando de uma bad vibe, né? Trazer à tona essa energia sempre ali da maledicência, sempre ali da crítica e do julgamento, no seu WhatsApp, no banheiro, no almoço, que seja, eu não tenho o que fazer institucionalmente. Eu não tenho o que fazer como ferramenta, porque toda vez que eu sou chamada para dar uma palestra sobre esse assunto, para dar um treinamento e etc., a primeira provocação que eu faço para os RHs e para as lideranças é: por que a gente está tratando adulto como criança? Por que a gente está dizendo para eles o que eles têm que fazer? Quando, na verdade, a gente deveria estar tratando adulto como adulto, conversando sobre as anatomias, as consequências, o que acontece, e dizendo que se você quer fazer isso com o seu tempo e com as suas ferramentas, eu institucionalmente posso pouco ou praticamente nada em relação a isso. E aí, a grande reflexão aqui, que eu gosto também de provocar é: como é que você pretende prosperar num lugar em que você não abençoa?
E eu não tô falando de dizer que é tudo lindo não, viu, gente? Eu só tô provocando esse lugar de, nas nossas decisões cotidianas e nas nossas posturas éticas, a gente escolhe conversar sobre o quê? A gente escolhe estar cercado de quem? Você pode falar de livros, você pode falar do que você assistiu, você pode falar das dúvidas que você tem, dos sentimentos, das coisas que você sente, de como é que vocês melhoram o ambiente de trabalho, como é que a gente pega um problema e de forma propositiva avança. E principalmente se você tem algum problema com alguma pessoa, você resolve com ela. E não fica conversando sobre o corpo, ou sobre o comportamento, ou sobre a atitude com pessoas que não vão resolver aquilo. Primeiro porque o corpo de ninguém, assim, o corpo de nenhuma pessoa é objeto ou deveria ser objeto de comentário. Nem daquilo que você acha que é um elogio. As decisões de vida dessa pessoa e a maneira como ela escolhe existir, cuidado. Você pode estar sendo... Posso falar um cagador de regra? Posso? Vou falar de um jeito mais bonito. Você pode estar sendo um moralista de plantão, sem perceber. Você pode estar reproduzindo comportamentos que são opressores do ponto de vista de gênero, são opressores do ponto de vista de orientação sexual, com fundo religioso e você nem percebe. E, claro, a pessoa que diz, não, eu só estou ouvindo, como eu já falei, é cúmplice, tem tanta responsabilidade quanto e precisa ter a coragem de interromper a violência. Basicamente, e eu já fiz esse tipo de coisa, é de dizer, começa a conversa, se você não se sente à vontade de efetivamente enfrentar e interromper, você pode sair de perto. Eu garanto para você que na terceira vez que você sair de perto, vão te perguntar. E você só pode só dizer, olha, eu não me sinto confortável com esse tipo de conversa. Por quê? É muito, muito, muito importante que ninguém nunca tenha dúvida se você participa de uma fofoca ou não. Principalmente se você senta numa cadeira de liderança. Principalmente se você senta numa cadeira de gestão de pessoas, se você lidera uma empresa, por exemplo. Isso é construção de reputação. Vão dizer que você é uma pessoa chata. Vão dizer que você é uma pessoa sem graça. Vão dizer que você não tem senso de humor. E você pode só vestir o seu melhor sorriso e dizer, tudo bem, essa é a sua opinião. Eu escolho dormir em paz com a minha postura. E com essa delicadeza, esse carinho, esse afago no coração, eu quero falar com você. Você tá aí? Oi, Ana. Oi, querido, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Comigo tudo ótimo, falando de fofoca mais ainda, porque graças a Deus, a um preço grande também, eu acabei construindo na minha carreira uma, vou chamar de reputação ou uma imagem que toda vez, assim, ou as raras vezes que aparecia uma coisinha com o meu nome, as pessoas diziam, não, a Ana? Não. Pergunta pra Ana. Pergunta lá. A Ana te responde. Então, a ponto de as pessoas duvidarem se você tá falando alguma coisa pelas costas delas ou não. Maravilha. Mas, Ana, um questionamento meu. Você acredita que a fofoca te garante uma segurança no ambiente de trabalho? Uma pseudo-segurança, sim. Porque se a gente pensar que todo conhecimento é poder, e a fofoca tem uma coisa que é... Quem faz a fofoca, principalmente de uma informação assim muito confidencial, ou de uma informação muito relevante, como uma lista de demissão, ou, por exemplo, alguma punição que vai acontecer, ou algum movimento, né, que supostamente vai acontecer, isso é um lugar de poder. Olha como eu sou importante, olha como eu sei isso, olha como alguém me contou isso, eu tive acesso a isso. Então, é essa segurança de talvez ser amado por algo que você tem ali para entregar, ainda que isso rompa a postura ética. Então, sim, uma pseudo-segurança. O problema é que não se discute também os efeitos de reputação desta pessoa, porque com certeza, assim, eu nunca vi em 25 anos de trabalho, eu nunca vi um fofoqueiro bem falado. Mas acredito também que quando alguém vem fazer uma fofoca pra você e você repele isso, você ganha um grande alvo nas costas. Ou eu tô errado? Você tá certo e você tá errado. É que tem formas de interromper. Existe a forma que algumas pessoas fazem, que é a de condenar. Você tá fazendo errado, não é pra fazer isso, não fala mal e etc. Essa postura não me agrada. Porque é uma coisa meio... Eu também te digo como você tem que viver a sua vida. Tem a forma que eu falei, que às vezes é só se retirar e você só pode dizer, não me sinto confortável, tudo bem.
Mas tem a forma que eu gosto mais, né? Quando alguém vem contar uma fofoca e eu começo a perceber, porque você percebe rápido, né? Você percebe a linguagem corporal, a energia, o jeitinho, o prazer, né? Na psicanálise a gente vai falar do gozo, assim, uma coisa meio sadista, sabe? De, nossa, que delícia que essa pessoa tá sofrendo, né? Quase se deliciando com aquela carne podre, digamos assim, mesmo que seja mentira. Eu gosto sempre de falar, pera, só um minutinho, deixa só eu entender. Você tá dividindo isso comigo com que expectativa? O que você espera de mim? E aí eu vou para esse lugar um pouco mais técnico de dizer, você espera que eu resolva, você espera que eu diga o que eu ache, você espera que eu só ouça. O que você espera de mim? Principalmente se eu tô sentada numa cadeira de RH, entende? Porque tem muita responsabilidade. Todo mundo sabe que me contar algo num ambiente de trabalho, muitas vezes vai me obrigar, né, ou ensejar uma ação. Então, eu me valho desse lugar, mas do ponto de vista pessoal e nas relações pessoais também, eu pergunto, a pessoa muitas vezes não sabe responder, ou às vezes ela fica um pouco desconfortável, e quando é um problema eu pergunto, mas você já tentou resolver com a pessoa? Não. Então, por que você está trazendo para mim? Como é que eu te ajudo nisso? Eu parto da premissa da boa-fé para perguntar como a gente pode resolver o que a pessoa espera. E aí é um pouco de pedagogia do constrangimento mesmo. A pessoa fica um pouco constrangida, ela não consegue muito admitir. E de verdade, eu acho que tem duas coisas aqui. Primeiro é com quem você escolhe conviver, que é mais fácil na vida pessoal do que no trabalho. E segundo, que também é isso, depois de um tempo, se a pessoa não tiver muita noção do perigo, é você que vai virar a fofoca. Não necessariamente um alvo nas costas, mas talvez sim, sob esse aspecto, você vai virar o tema da fofoca. Mas também é isso, se você vive a sua vida na retidão e na verdade, quando a gente anda na verdade, a gente sempre descansa, né? Então, podem falar o que for. Agora, uma situação delicada, eu diria. E quando o fofoqueiro é um superior seu? O que fazer? Meu Deus, você precisa começar a me mandar essas perguntas antes. Mas eu tô achando ótimo. Quando o fofoqueiro é um superior seu, aqui tem alguns tensionamentos diferentes. Primeiro é saber se existe um mínimo de segurança psicológica para tomar algum risco sem sofrer uma retaliação grande, principalmente uma demissão. E a minha recomendação sempre primária é tentar resolver com a pessoa. Sempre. Mas no seguinte sentido, procurar entender por que é que aquela fofoca está acontecendo. Porque eu já vi, Igor, situações em que as pessoas fizeram fofoca achando que aquilo ia ajudar alguém. Sabe quando eu chego pra você e falo assim, Igor, você não sabe, o Amaury, ele fez isso, a gente precisa ajudar ele. Vamos não sei o quê. E aí, a outra pessoa que quer muito ser a salvadora também e ter esse lugar, assim, de controle, claro, vamos. E aí coisas começam a acontecer com pessoas outras tomando decisões sobre a vida de alguém. E sem falar com a pessoa, né? Então, eu já vi alguma suposta boa intenção, e eu vejo lideranças fazendo isso, inclusive, nessa perspectiva de tratar adulto como criança. Então, primeiro de tudo, tente investigar com a própria pessoa por que isso está acontecendo. E em casos de empresas que têm outros mecanismos ou dispositivos, que procure se aconselhar. Se tem ali uma pessoa de RH, um business partner, né, um canal, alguma coisa nesse sentido, procurar não fazer uma denúncia de começo, mas me oriente sobre como proceder nesse tipo de situação. E aí, gente, tem uma coisa que é assim, olha, a gente não pode querer para o outro mais do que o outro quer para ele mesmo. Então, não dá para querer para o outro mais do que o outro quer para ele mesmo. Não dá para a gente querer que o outro seja do jeito que a gente acha que ele deveria ser, mesmo que a gente esteja falando de um suposto óbvio. Então, também é fazer uma avaliação de até que ponto aquilo ali pode melhorar do ponto de vista concreto, né? E não só da fantasia do que eu gostaria que fosse, mas do ponto de vista concreto. Isso aqui pode melhorar? Porque pode ser que esse superior e essa liderança seja assim e só se articule dessa forma. Porque a fofoca é a grande arma dos covardes. Entendo. Ana, recebi aqui uma
Mais do que uma pergunta, uma análise. Eu quero saber o que você acha. Entendo que a fofoca é uma ferramenta social para aproximar pessoas. É verdade isso? Pessoas se aproximam de muita forma, né? Principalmente pela maldade. Uou. Aqui tem uma... Acho que você vai gostar. A fofoca é uma mensageira do caos. Mas não sei o que é pior. No trabalho ou na família? O que você acha? Eu acho mais fácil a família perdoar, viu? Porque a família, uma semana depois, esquece. Eu vou te desafiar, então. Manda. Eu acho que é mais fácil no trabalho por conta dos afetos. E aí tem um multifatorial envolvido. Porque a maioria das pessoas vai fazer uso ou vai tirar vantagem de quem se ama muito. Como é isso que você falou, como se quem ama muito vai perdoar, vai deixar passar. E por isso que é a família, oficialmente, a grande produtora de sofrimento. Isso é uma coisa que pouca gente está disposta a discutir. E é muito importante que a gente discuta, porque a gente fica falando só da família como esse lugar seguro, esse lugar que vai te acolher, vai te ajudar e etc. E a realidade que a gente vê na clínica, nas pessoas, das equipes mesmo, do mercado de trabalho, na ONG, nos atendimentos terapêuticos, em todo lugar, mentoria, aula, em todo lugar. A família é a grande produtora de sofrimento. Então, na hora que a gente entende isso, a gente precisa compreender que tem muito sofrimento que a gente não está nomeando, tem muito limite que a gente não está dando, por uma série de razões, inclusive religiosos. E que no trabalho, portanto, como em princípio não tem esse lugar dos afetos, seria um pouco mais fácil. No entanto, do ponto de vista punitivo, de retaliação e de efeitos que realmente possam interromper uma carreira, já vi acontecer inclusive, possam interromper uma carreira, a gente está falando sim de um risco maior no trabalho. Eu quero falar o seguinte, é pior na vida. Independente se seja no trabalho ou na família, né? Pois é, porque eu só posso compreender que essa vida é muito miserável, né? Vamos finalizar aqui com mais uma? Já? Eu sempre reclamo. Eu vou fazer a pergunta e trazer um contextinho. Fofocas são como bactérias. É preciso mantê-las controladas. É impossível exterminá-las. Ana, se você for a vítima de uma fofoca e está sabendo o que está rolando no ambiente de trabalho, como resolver isso? Você sobe no palanque, dá a cara e fala: quer resolver isso? Tenta resolver com um fofoqueiro, com quem ouviu a fofoca, ou vai lá no RH tentar resolver direto? Eu não vou ficar no hipotético, não. Eu vou contar histórias reais, porque eu acho que eu já vivi o suficiente para ter visto quase de tudo, porque a gente morre e não vê de tudo, porque o ser humano tem essa capacidade de surpreender. Às vezes pro bem, às vezes não pro tão bem assim. Eu vou dar 2 situações distintas para concretizar o que eu faço, de fato. Isso, olha que eu era jovem, era mais sem noção, assim, porque eu fui arrumando a forma, né? Conforme eu fui ficando mais velha. Uma vez, rolou o boato de que uma pessoa, prestadora de serviço da minha empresa, né? Da empresa onde eu trabalhava, da minha área, ela fazia as coisas para mim, ou dava prioridade, ou entregava mais rápido, etc., porque tinha ali alguma coisa afetiva rolando. E nós éramos 2 mulheres. O que piorava tudo, porque a pessoa do outro lado, ela é, né, homossexual, lésbica, e eu não. Só que ninguém sabia que ela era. Então, depois para mim ficou muito claro que aquilo ali foi uma tentativa de tirá-la do armário. Foi um ataque contra ela que me usava. Só que daí ele não sabia quem eu era, né? Aí eu pedi uma reunião com o dono da empresa prestadora de serviço, com ele, porque ele tinha parte no projeto, com ela, enfim, com as pessoas envolvidas. Falei que era uma reunião de trabalho. E aí chegamos nessa reunião e eu disse: pessoal, obrigada, eu preciso tratar de um assunto muito importante com vocês. E aí, ali eu disse: o fulano fez um comentário assim, 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 assado para algumas pessoas.
Algumas pessoas vieram me contar, porque isso também é importante, né? A pessoa que te conta que fizeram a fofoca de você. Aí você fica dividido. Você agradece que a pessoa ouviu ou você fica bravo que a pessoa ouviu? Esta pessoa, ela é bandida ou ela é uma pessoa heroína? Não sabemos. Vamos ficar aí para cada um. O menino ficou branco, lívido. Parece que a alma dele saiu do corpo e voltou na hora. Eu falei, então a circunstância é essa, e eu coloquei todo mundo aqui dentro da sala porque é o seguinte, é assim que eu resolvo as coisas. Por uma série de razões. Primeiro, porque ele não tem o direito de fazer isso, não porque eu sou cliente, muito pelo contrário. Segundo, porque isso diz respeito às vidas privadas, que não tem absolutamente nada acontecendo, mas coloca em dúvida, inclusive, a minha ética, a minha competência e os conflitos de interesses entre as empresas. E terceiro, que ousa discutir a orientação sexual de duas pessoas e que ninguém tem o direito disso. Então, ainda que nós tivéssemos algo, de fato, qual seria o problema? Se a gente não tem nenhum dispositivo assinado, e aí eu já era RH, né, jurídico, se a gente não tem nenhum dispositivo assinado de conflito de interesses, e se isso precisa ser resolvido, por que é que não é falado com a gente primeiro? Por que é que ele, que trabalha com ela todo dia aqui dentro, se realmente quer o bem dela, por que não chamou ela para conversar? Por que não chamou ela para perguntar e dar o benefício da dúvida? Bom, o dono da empresa não sabia o que fazer, certo? Ninguém sabia o que fazer. Essa moça queria, assim, enfiar debaixo, mas eu tinha avisado a ela, pelo menos, né? Eu falei, eu posso fazer com ou sem você? Ela falou, não, eu quero. Eu falei, então, eu pedi essa conversa para dizer isso, mas eu pedi essa conversa para a gente esclarecer. Fulano, chamei ele pelo nome, que eu não vou falar aqui agora, porque, né, se rastrear no LinkedIn. Fulano, você tem alguma dúvida em relação à nossa questão afetiva? Você tem alguma dúvida em relação às entregas? Qual é, de fato, o seu incômodo? Você está incomodado porque outros projetos seus não estão sendo entregues tão rapidamente ou com tanta qualidade? Qual é o ponto aqui? Porque claramente tem um ponto. Eu não quero acreditar que é só maldade. Bom, o dono da empresa pediu para todo mundo sair, ficou comigo. Eu achei ruim, mas enfim, tudo bem. Foi o jeito que ele conseguiu lidar. Ele me pediu 1 milhão de desculpas, que ele ia verificar o que estava acontecendo, que não existia nenhuma dúvida acerca de nada, que o trabalho continuaria normalmente e que nada aconteceria, né, com a moça que trabalhava lá. Então, essa foi que envolvia diretamente o meu nome. Segunda historinha, rápida. Eu, liderança principal de RH de uma empresa que tinha sido comprada, e a gente sabe que isso, eu fiz 19 M&As, né? E aí muita coisa acontece, começa sempre o rumor das demissões, começa sempre o rumor dos cortes. E a gente ficava em casinhas assim, bem diferentes. E aí o que eu fiz? Como jornalista de formação, eu comprei um anúncio de 30 segundos na Rádio Peão. Eu peguei um banquinho, que eu tenho 1,5 m, né? Vamos lembrar. E eu fui em cada área dizendo, oi gente, tudo bem? Deixa eu pedir um minutinho da atenção aqui de vocês. Eu tenho um anúncio que eu comprei na Rádio Peão, eu preciso que vocês me ouçam. E aí eu fazia mesmo um pitchzinho de anúncio, dizendo, olha, tá rolando por aí, que vai ter corte, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Não se deixe enganar. O que realmente está acontecendo, não sei o quê, tal. E eu terminava dizendo, se você tem alguma dúvida, pergunta para mim. Porque quem tem essa informação sou eu. E a minha porta está aberta. Então tem uma coisa na construção da reputação ética que é você lançar luz sobre aquilo que está na escuridão, sobre aquilo que se espreita. E tem uma antropóloga indiana chamada Veena Das, que eu inclusive uso uma parte da teoria dela na minha dissertação de mestrado. Tem uma parte que ela fala muito sobre ela vai falar sobre o refazimento do cotidiano pelas mulheres após um evento crítico, e ela fala muito do rumor e do conhecimento envenenado. E eu gosto muito dessa imagem, porque as pessoas não percebem que elas estão envenenando, elas estão contagiando todo um organismo e todo um ambiente. E aí vem aquele meme da internet que eu amo. Se você engolisse as suas palavras, você se nutriria ou se envenenaria? Fica aí essa pergunta de volta para você.
Ele não quer nem mais falar, ficou sem palavras. Tá ali, tela azul, erro 404. Eu quero terminar esse episódio agradecendo principalmente aos meus alunos, aos meus mentorados, às pessoas que interagem comigo no LinkedIn, no Instagram, porque a gente produz conversas incríveis que me dão a oportunidade, né? Me oportunizam de trazer essas coisas para o centro da mesa, para esse caos que a gente vive, porque é óbvio, se você perguntar para mim, Ana, você faz fofoca? Faço. Com a minha irmã sobre a família. Mais ou menos umas 4 vezes por ano. Então, Bia, minha irmã, obrigada por ser o meu lugar seguro da fofoca, por ser a minha informante quando estão falando da minha vida, achando que eu só tenho dinheiro porque eu casei com um marido rico, que não é o caso. E aí, a resposta da minha irmã é sempre maravilhosa. Gente, a minha irmã é tipo a Cher. O homem rico é ela. Então, se cerque de pessoas que te defendam quando a fofoca com seu nome começar. Esse é o Sorrindo no Caos. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau!